Nós escolhemos ir à Lua. Nós escolhemos ir à Lua nesta década e fazer outras coisas. Não porque são fáceis, mas porque são difíceis. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Pelo menos 500 mil de pessoas envolvidas. Segundo a história, fomos à Lua e voltamos para lá outras 5 vezes. De 1969 até 1972, 12 de nós andaram na Lua. Mais de 100 bilhões de dólares gastos, praticamente uma viagem a cada 6 meses. Início da sequência. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos os motores estão a funcionar. Decolagem. Temos uma decolagem. 32 minutos passaram a hora. Decolagem na Apollo 11. Milhares de fotos. Nunca mais seremos os mesmos. Um salto gigantesco para a humanidade, ou seria um salto gigantesco para a falsidade? Surgiram muitos questionamentos sobre meus 2 últimos vídeos da ida do homem à Lua. Muitas pessoas falaram que o argumento das sombras que eu utilizei já foi refutado. Lembrando, o meu argumento é que diferentes projeções de sombras indicam várias fontes de luz. Na Lua, a única fonte de luz é o Sol. Não há nenhuma outra fonte de luz predominante além do Sol. Porém, veja como as sombras se projetam em diferentes direções nessa foto da missão Apollo 14.
Veja agora essa foto da Apollo 17. A mesma coisa acontece. As sombras estão em diferentes direções. Isso não faz muito sentido se a única fonte de luz é o Sol, pois sob a luz solar, as sombras deveriam ser paralelas. Note como as sombras são muito inclinadas uma em relação à outra. Os críticos disseram que, se houvessem várias fontes de luz, então o módulo lunar, os astronautas e as rochas lunares teriam várias sombras, assim como acontece num jogador iluminado por vários refletores num estádio de futebol. Bem, eu discordo dessa crítica e vou mostrar o porquê. Uma coisa que todos concordam é que diferentes fontes de luz geram diferentes projeções de sombras. Veja, enquanto o movimento a luz, é óbvio que a sombra também vai se movimentar. Outro ponto que todos concordam é que uma única fonte de luz deve produzir sombras paralelas. Por exemplo, num jogo de futebol, onde a única fonte de luz é o Sol, se percebe que as sombras dos jogadores sempre são paralelas. Os críticos disseram que, se houvessem várias fontes de luz na Lua, então os objetos deveriam ter várias sombras, assim como acontece num jogador num estádio de futebol iluminado por vários refletores. Um jogador iluminado por várias fontes de luz, de fato, apresenta várias sombras. Assim, os críticos falaram que não poderia haver mais de uma fonte de luz na Lua, pois os astronautas, o módulo lunar e as rochas lunares têm uma projeção de sombra única nas fotos das missões Apollo. Bem, vamos lembrar mais uma vez o meu argumento. O que eu argumentei nos vídeos anteriores é que diferentes projeções de sombras, isto é, sombras muito inclinadas uma em relação à outra, indicam várias fontes de luz. Os críticos, por outro lado, concluem que não há várias fontes de luz na Lua, pois os objetos que foram fotografados nas missões Apollo apresentam uma sombra única. Bem, eu considero essa crítica muito fraca, porque é possível você ter uma iluminação com várias fontes de luz e os objetos terem uma única sombra. Eu vou tentar reproduzir isso com o que tenho aqui à disposição. Repare nas sombras desses dois walkie-talkies. Estou iluminando eles com uma única fonte de luz, ou seja, é esperado que as sombras sejam paralelas e únicas. E de fato, são paralelas e únicas. Mas eu posso criar um cenário tal que as sombras sejam únicas, mesmo com duas fontes de luz. Para isso, eu vou precisar de mais de uma fonte de luz. Ou seja, eu vou iluminar os walkie-talkies com duas fontes de luz. Note que, com duas fontes de luz, as sombras produzidas continuam únicas, assim como nós vemos nas fotos das missões Apollo. Para produzir as fortes sombras das fotos das missões Apollo, só precisei de uma luz LED e um tripé,
mas com 40 bilhões de dólares, nossa, eu poderia colocar umas rochas lunares ao lado. Num jogo de futebol à noite com refletores ligados, a luz possui um ângulo de feixe alto ao longo de uma grande área. Já nas fotos das missões Apollo, a luz é focalizada, tem um ângulo de feixe baixo e gera fortes sombras em pequenas áreas. Veja a diferença entre esses dois tipos de luz. Essa é uma luz difusa. As sombras que ela gera são suaves ao longo de uma grande área. Já essa luz é uma luz focalizada que gera fortes sombras numa pequena área. E é exatamente isso que acontece nas fotos das missões Apollo. Se a iluminação das missões Apollo de fato são artificiais, então são luzes focalizadas em diferentes objetos que atuam numa área pequena e produzem fortes sombras. Desse modo, eu mostrei duas coisas aqui que refutam a crítica das sombras. Primeiro, duas ou mais fontes de luz não necessariamente geram duas ou mais sombras no mesmo objeto. Com duas luzes, é possível que os objetos num frame tenham diferentes projeções de sombras e sombras únicas. Assim, a argumentação apresentada pelos críticos se esvazia completamente. As outras críticas que foram feitas eu também considero fracas e vou respondê-las rapidamente. Alguns críticos falaram que as diferentes projeções de sombras se devem pela distorção da lente da câmera dos astronautas. É verdade que lentes podem distorcer imagens e inclinar uma sombra em relação à outra, mas acontece que as lentes que fazem isso são lentes grande angular. E as lentes utilizadas pelos astronautas não eram lentes grande angular, tinham cerca de 60, 70 milímetros, lentes que distorcem muito pouco. A distorção da lente das câmeras dos astronautas nunca poderia causar as diferentes projeções de sombras que vemos nas fotos das missões Apollo. Qualquer fotógrafo pode confirmar que lentes de 60, 70 milímetros distorcem muito pouco a imagem. Essa distância focal nunca poderia causar essas inclinações de sombras que vemos nas missões Apollo. Teve um canal que falou assim: o inteligentista disse que a reflexão do solo lunar é muito baixa, e depois ele disse que fizeram experimentos de reflexão de laser na Lua sem refletores lá. Ele se contradisse. Não, eu só falei fatos. O primeiro fato é que a reflexão do solo lunar é relativamente baixa. Quando você compara o índice de reflexão das rochas lunares com outras coisas, você percebe que as rochas lunares refletem relativamente pouco. O outro fato é que foram feitos experimentos de reflexão de laser na Lua, mesmo sem refletores lá. Cadê a contradição? Vale lembrar que essa reflexão de laser que a Lua faz não é um feixe de laser refletido, potente, delineado, super visível. Não. São apenas alguns fótons que são refletidos e detectados com aparelhos extremamente sensíveis. Muita gente tem uma visão errada desse tipo de experimento. Pensam que é algo assim, mas não é assim não. Muitas pessoas olham para essas fotos e pensam que um desses feixes de laser é o laser refletido da Lua, mas não é. Essas imagens captam os lasers emitidos da Terra e não o laser refletido da Lua. Existe um projeto que dispara pulsos de laser nos supostos refletores da Lua. O sinal que retorna da Lua é medido para calcular a distância entre a Terra e a Lua. O laser utilizado é muito potente, emite 10 elevado a 17 fótons por pulso, mas somente uns 5 fótons são refletidos da Lua e detectados aqui na Terra por um telescópio gigantesco de 3,5 metros. Então não, amigo, o seu olho não vai ver nem aqui, nem na China, um feixe refletido de laser da Lua. Você vai ter que confiar no que a NASA e outras agências dizem sobre isso. Bem,
existem fortes evidências de manipulação e falsificação das imagens e vídeos das missões Apollo. Vamos ver algumas. Que movimento não natural é esse? O astronauta parece levitar para trás. A movimentação do astronauta nesse vídeo não parece nada natural. Parece que ele está sendo sustentado por algum cabo. Onde está o centro de massa do astronauta? O movimento é muito artificial e pode fazer com que você duvide que nós pisamos na Lua. Outra questão que pode fazer você duvidar da realidade das missões Apollo são as ondas sonoras. As ondas sonoras não se propagam no vácuo, ou seja, na Lua ou no espaço sideral não há propagação de som. Os próprios astronautas admitem isso. Veja. O som no espaço é estranho ter um martelo ou uma ferramenta de metal, bater elas contra algo e não ouvir absolutamente nada. Você sabe, o som não viaja no vácuo. Você bate em algo e não tem som nenhum. Mas olha que curioso, nos vídeos das missões Apollo, vários sons foram gravados fora da roupa dos astronautas. Ouça com atenção. Don't wear your hand out. Repetindo, os próprios astronautas admitem que não há som no vácuo do espaço, mas os sons continuam. Ouça. Touchlight is in the camera box. Touchlight is in the camera box.
Alright, here. Yeah, we'd like to confirm that that camera battery is. Okay, hello, Cooper. John's got a long way to go, Tony, before he gets that thing reeled in. Just drive, John. Charlie. 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 Teoria da conspiração? Não, só a realidade. Bem, isso pode fazer com que você duvide que nós cantamos na Lua. Apesar de ter voado 1 milhão de milhas, estou me sentindo bem parado. E antes de perceber, eu sei que é hora de ir. Nosso comandante volta para a Terra e sabe. Controle de solo para Major Tom. O tempo está próximo, não vai demorar. Pode me ouvir, Major Tom? Pode me ouvir, Major Tom? Pode me ouvir, Major Tom? Pode me... Aqui estou flutuando em minha lata. Último vislumbre do mundo. O planeta Terra é azul e não há nada para fazer. Sr. Hadfield, por favor, faça a melodia para a nossa canção na Lua. Eu estava passeando na Lua um dia, no feliz mês de dezembro, no feliz mês de maio. Maio é o mês. Maio, está certo. Quando muito para minha surpresa, um par de olhos engraçados. Comportamento. O comportamento e a reação dos astronautas eu penso ser bastante esquisita. Look at the size of that rock. Boy, do I like to run up here. No, not through this crater. Tipo, eu ficaria bastante receoso estando na Lua, sozinho, sabendo que alguma coisa poderia dar errado. N coisas poderiam dar errado. A Lua é hostil à vida, a roupa do astronauta poderia ser furada, a radiação mortal do espaço, um micrometeorito poderia cair e atingir o módulo lunar, as extremas temperaturas, enfim, são tantas coisas que poderiam dar errado, mas os astronautas parecem estar nem aí. A todo momento eles estão dando gargalhadas, cantando, pulando, contando piadinhas.
Sei lá, esses caras parecem atores. Outra coisa interessante é que não há poeira nos pés do módulo lunar na Apollo 11. Isso é incrível porque a propulsão do módulo lunar deveria ter espalhado grandes quantidades de poeira. E nós deveríamos encontrar uma poeirazinha nos pés do módulo lunar. Já na penúltima e última missão, a Apollo 16 e 17, vemos poeira nos pés do módulo lunar. Será que a NASA percebeu o erro e decidiu consertar depois? O que é que você acha? Em várias fotos das missões Apollo, nós vemos as pegadas bem definidas dos astronautas no solo lunar. Mas note que em muitas fotos nós não vemos as trilhas deixadas pelos rovers lunares. Veja. Onde estão as trilhas? Com pegadas, mas sem trilha do Jeep? Já em outras fotos, a trilha do Jeep é muito bem definida. Interessante, não? Esse Jeep tem uma massa muito maior do que a massa dos astronautas. A massa dos rovers lunares é cerca de 200 kg. A pegada do astronauta é bem definida, mas o Jeep não fez trilha como se vê em várias fotos. Estranho. É mais estranho ainda o que algumas pessoas dizem. Algumas pessoas dizem que é possível ver a trilha dos rovers lunares a partir de fotos tiradas por satélites da Lua, tipo essas fotos. Bem, para quem duvida que o homem pisou na Lua, duvidar dessas fotos é brincadeira de criança. Movimentação de câmera. Eu gosto de cinematografia e técnicas de filmagem, e uma das coisas que percebi imediatamente nos vídeos das missões Apollo é que o movimento da câmera parece que foi feito por algum operador que estava ali presente. Veja essa cena da subida do módulo lunar. A câmera faz um movimento de tilt e acompanha a subida do módulo lunar. Mas, como a câmera sabia o momento exato da saída do módulo lunar,
e como ela acompanhou tão perfeitamente essa subida. E cá entre nós, o módulo lunar parece que foi puxado por um cabo. Veja agora essa movimentação de câmera, o zoom, o movimento de pan, tudo bem coordenado. I like to skip along, but me, boy, skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. Sério, essa câmera acompanhava o movimento dos astronautas e do módulo lunar tão perfeitamente? Controle remoto de Houston? Sério? Tipo, não dá. Veja essa foto. O astronauta se ajoelha para sair do módulo lunar. O astronauta, para entrar no módulo lunar, precisa engatinhar ou ajoelhar. Agora, veja essa outra foto. A proporção entre essas duas fotos é muito diferente. Na foto da direita temos uma escotilha grande e um homem pequeno. E na foto da esquerda temos um homem grande e uma escotilha pequena. Até parece um boneco e não com uma pessoa real. E não para por aí. Existem mais curiosidades sobre essas duas fotos. A foto da esquerda foi tirada antes da foto da direita. Note que na foto da direita, o fotógrafo se movimentou em sentido anti-horário, em torno do módulo lunar. Porém, repare que a palavra United States não se movimentou para a esquerda e nem mudou de orientação, algo totalmente contrário do esperado. E lembre-se, não foi o módulo lunar que se moveu, mas sim o astronauta para tirar a foto. Agora, vamos comparar fotos do módulo lunar aqui na Terra com fotos do módulo lunar na Lua. Se você traçar uma linha da saída do módulo lunar até a palavra United States, desse módulo aqui na Terra, repare que a linha corta a letra A da palavra States. Porém, ao fazermos isso na foto da missão Apollo 11, a linha corta a letra S da palavra States e não a letra A. Veja lado a lado. Ou seja, esses dois módulos lunares são diferentes, mas em tese deveriam ser iguais. Compare essas fotos dos módulos lunares. Parece para você que esses são os mesmos módulos? Em tese deveriam ser, mas não parece, não é mesmo? São inconsistências em cima de inconsistências, mas tem mais.
Nessa foto, veja o que está circulado em vermelho. São os jatos que orientam o módulo lunar. Note como eles estão posicionados de modo incorreto em relação ao projeto do módulo. O jato circulado em vermelho deveria estar mais virado à esquerda e não parece estar. Compare com o projeto do módulo. Além disso, em outras fotos, nós vemos que os jatos foram, sem dúvidas, posicionados de acordo com o projeto do módulo. Veja agora essas duas fotos. Quando comparamos a fivela do sapato do astronauta nessas duas fotos, tiradas em sequência, as fivelas parecem muito diferentes. Mais uma curiosidade, a escada é muito curta. A escada está na altura da cintura do astronauta. Porém, em demonstrações aqui na Terra, a escada é próxima do joelho de Neil Armstrong. Além disso, na Apollo 17, a escada está mais próxima do chão do que na Apollo 11. Por que essa diferença? Veja essa foto, repare no rosto do astronauta. Quando comparamos com uma foto do astronauta aqui na Terra, se percebe que, na foto da Lua, o rosto do astronauta parece muito pequeno. Outra coisa estranha é que de todas as fotos da missão Apollo 11, essa é a única em que você consegue ver o rosto do astronauta. Esquisito, pois o capacete está exposto ao sol e o visor reflete como um espelho. Já numa foto tirada logo depois, você não vê o rosto do astronauta e o reflexo no visor permanece o mesmo. Repare agora na bandeira. Vamos comparar os dois lados da bandeira. Note que, em ambos os lados da bandeira, a parte azul com as estrelas está sombreada. Não parece ser dois lados opostos da mesma bandeira. Áreas côncavas de um lado da bandeira deveriam estar convexas no lado oposto, mas não parecem estar. Muito esquisito. Todas essas anomalias e inconsistências podem fazer com que você duvide que nós fomos à Lua. David Groves, físico e especialista em imagens digitais, também diz que as fotos das missões Apollo estão cheias de inconsistências. Eu estive envolvido em análise de imagens por mais de 25 anos. Fiz o meu PhD desenvolvendo técnicas de holografia computacional para analisar imagens. Minha companhia de processamento de imagem usa essa técnica para extrair informação tridimensional de imagens bidimensionais usadas na indústria e na medicina. As imagens da NASA que nós analisamos contêm muitas inconsistências. Boa parte delas não possuem nenhuma explicação racional ou desculpa. Assista ao documentário de mais de 3 horas, What Happened on the Moon, onde especialistas em fotografia e imagens digitais analisam as fotos das missões Apollo. Vou deixar na descrição. Bem, que existem inconsistências e anomalias nas fotos das missões Apollo, penso que já está claro para todos. Algumas pessoas ainda insistem em afirmar que a radiação do espaço não seria um problema para os astronautas nas missões Apollo. Bem, eu ainda vou fazer um vídeo especial sobre isso, então aguardem. Agora eu convido a todos vocês para assistirem um vídeo de como a NASA pensava na ida do homem à Lua antes das missões Apollo. E agora passo a palavra para o designer de foguetes da NASA, Von Braun. Uma viagem para a Lua deve ser feita em 2 fases. Um foguete saindo da superfície da Terra irá usar quase todo o combustível que carrega apenas para conseguir uma velocidade que possa equilibrar com a atração da gravidade. Sem energia, ele irá circular a Terra numa órbita fora da atmosfera.
Essa é a primeira fase. No entanto, se nós pudermos reabastecer o foguete nessa órbita, através de combustível levado por foguetes de carga, ele pode ir para a segunda fase, a viagem até a Lua e voltar. Para facilitar essa operação de reabastecimento, nós vamos estabelecer uma peça avançada na órbita, 1.600 km acima da Terra. Essa peça avançada, ou estação espacial, será a sede para a ascensão final até a Lua. Nosso satélite espacial terá a forma de uma roda, medindo 60 metros de diâmetro. Ele terá quartos de trabalho e habitação para uma equipe de 50 homens. Abaixo do radar e da rádio há um reator atômico. Será usado para alimentar um gerador que irá suprir a estação com eletricidade. O acesso à estação será através da fechadura de pressão do ponto central. As 3 grandes ramificações serão elevadores, e os pequenos tubos são usados como condensadores para o gerador e sistema de ar. Toda esta roda irá girar lentamente a 3 revoluções por minuto. A força resultante centrífuga irá produzir uma gravidade artificial para os homens no arco. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads towards the hub. A roda é dividida em 9 seções. A primeira seção é a sede e a comunicação. A segunda seção será para a observação do clima da Terra e predições. Especialistas militares com radares e telescópios irão observar todos os pontos do globo, enquanto a estação espacial completa uma viagem ao redor da Terra cada 2 horas. Depois há a seção do hospital de emergência. Depois, a divisão astronômica, onde homens irão observar o foguete, enquanto viaja até a Lua. O resto da estação espacial será de máquinas de cálculo, manutenção, equipamentos de ar, quartos e até mesmo um laboratório botânico e zoológico. Essa estação espacial terá que ser pré-fabricada e testada no chão. Depois disso, será transportada em peças até a órbita. Para a tarefa difícil de montar essa estrutura, nós desenvolvemos um novo tipo de roupa espacial. Usando giroscópios e 2 motores de foguetes, o operador consegue movimentá-lo em qualquer direção. Fora dele haverá 7 braços mecânicos controlados. Ao rodar dentro da roupa, o operador poderá usar qualquer um dos braços para a tarefa de montar a estação espacial. Quando chegar o dia para a construção começar, as milhares de partes da estação espacial serão transportadas até a órbita por foguetes de vários estágios. Nós removemos essa seção do foguete que irá transportar a carga para esta. Esses foguetes de carga não terão tripulação. Um foguete a 1.700 km da Terra irá guiar cada um dos 12 foguetes de carga que se aproximam da órbita. Essa nave que circula a Terra a cada 2 horas será o posto de comando até que a estação espacial esteja finalizada. No chão, a primeira leva de foguetes de carga está pronta para ser lançada. Quando a nave guia realiza a posição correta na órbita, o foguete de carga é lançado. O foguete de carga é controlado por um piloto automático, com um míssil guiado. No espaço, ele será observado por instrumentos ópticos. Na nave guia, o navegador irá mirar o radar no foguete de carga. Em 30 km de altitude, o primeiro estágio é liberado e um segundo estágio dos motores é ligado. 2 minutos depois, a carga é eliminada do segundo estágio e continua voando até que sua velocidade chegue a 22.000 km por hora. Automaticamente, o motor será desligado. Com o uso de controle remoto, o navegador irá girar o foguete de carga para que ele se alinhe com a nave guia. Aqui, a 1.800 km de altitude, acontece o movimento mais preciso de toda a operação.
O motor do foguete de carga é lançado novamente, para que sua velocidade de curso estejam alinhados com a nave-guia. Com o uso de controle remoto, essa manobra poderá ser realizada com alto grau de precisão. 55 minutos já passaram desde a decolagem. O foguete de carga está a 600 metros da nave-guia. 2 membros da equipe técnica vão até a carga para começar a operação de descarga. Primeiro, o motor e os tanques são desacoplados. Depois, os trajes são removidos do casco. Quando acopladas na fechadura de pressão, esses trajes vão receber um operador. As seções da nave de carga são colocadas para trás, para que liberem o caminho para outros foguetes de suprimento que irão chegar. A construção no espaço começa agora. As cargas são mecanicamente separadas. Tanques de ar comprimido e placas metálicas finas são imediatamente colocadas para protegê-las de meteoros. O primeiro dia de trabalho chega ao fim. A cada 24 horas, um outro foguete de carga irá chegar na órbita. Quando a fechadura de pressão é acoplada, o lugar pressurizado pode ser usado temporariamente como um alojamento para comer e dormir. Cada carregamento é agendado com cuidado. Assim, as partes da estação podem ser montadas na ordem correta. Cordas de nylon previnem que as partes fiquem lentamente à deriva. Depois o reator atômico é instalado, a roda começa a tomar forma. Condenser pipes are fitted next, so that the atomic reactor may be put in operation. Apesar de que aparentemente não haja movimento, quando na órbita está girando ao redor da Terra numa velocidade de 25.000 km por hora. A carcaça da estação está completa. Agora vem uma tarefa delicada de instalar instrumentos e os equipamentos dentro da estação. Finalmente, 2 motores no arco irão propulsionar por alguns segundos e irão colocar a roda em movimento permanente para rodar 3 vezes por minuto. Enquanto a vida na estação se torna uma rotina, telescópios começarão o seu trabalho. Esses grandes telescópios irão retransmitir imagens para as televisões dentro da estação. Um telescópio fotografa a superfície da Terra e o outro observa constantemente o clima da Terra. E o terceiro será para o nosso próximo objetivo, a Lua. O propósito primário da primeira viagem até a Lua será para testar os métodos e equipamentos que serão usados em outras viagens no espaço profundo. A viagem até a Lua será essencialmente uma viagem patrulha e nenhum pouso será tentado. Para entender o planejamento da viagem, vamos usar esse modelo. Aqui está a Terra com a Lua circulando ao redor. A metade da viagem irá durar 5 dias. Nós devemos mirar a nave na Lua para que ambos cheguem no mesmo ponto no espaço e ao mesmo tempo. Aqui nós temos um desenho esquemático da Terra e da Lua a 386.000 km de distância. Esse é o caminho elíptico que nosso foguete irá seguir, saindo e voltando. Para o foguete sair da órbita da estação espacial, sua velocidade terá que ser aumentada. Ao disparar o foguete por um breve período de 10 minutos, o foguete então viajará por 5 dias. A gravidade da Terra irá começar a diminuir a velocidade do foguete, até que 121 horas depois, num ponto de 80 km da superfície lunar, o foguete começará a cair de volta para a Terra. Gradualmente irá aumentar a velocidade e levar outros 5 dias para voltar à estação espacial. Esse modelo irá lhe mostrar como nosso futuro foguete da Lua poderá ser projetado. Vídeo completo na descrição. Depois de completar a estação espacial, nós já estaremos prontos para começar nossa primeira viagem ao redor da Lua.
Vídeo completo na descrição. Consertando as coisas em órbita.
Senhoras e senhores, de testemunhar a primeira viagem bem-sucedida até o espaço interplanetário. Essa viagem pioneira ao redor da Lua em breve irá ser seguida por uma expedição que pousará na superfície da Lua. Mesmo agora, a construção está acontecendo na nave atomicamente carregada, que desafiará a profundidade ilimitada do espaço e resolverá o mistério do planeta vermelho Marte. Bem, vale alguns comentários. Isso que você acabou de assistir é totalmente diferente do que aconteceu nas missões Apollo. Nas missões Apollo não havia uma estação espacial e muito menos o combustível do foguete foi reabastecido em órbita. Note também que esse projeto anterior não menciona um pouso tripulado na Lua, o que dificultaria mais ainda toda a missão. Von Braun, considerado o pai da ciência de foguetes e um dos grandes membros da NASA, era do partido nazista. Nessa foto ele está lado a lado da polícia nazista, a SS. Von Braun era um cientista nazista e foi um dos principais cabeças das missões Apollo. Se você quer entender a origem do programa espacial americano, a NASA, você terá que voltar para a Alemanha nazista. Bem, um pouco antes de 1969, ou seja, antes da missão Apollo 11, a NASA fez algumas animações um pouco mais realísticas sobre a ida do homem à Lua. Veja.
não sou o único a ter dúvidas sobre a ida do homem à Lua. Existem muitas pessoas que duvidam das missões Apollo, até mesmo um ex-presidente norte-americano, o Bill Clinton. Ele disse na sua biografia que tem dúvidas sobre a ida do homem à Lua. Apenas um mês antes, os astronautas da Apollo 11, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, deixaram seu colega Michael Collins a bordo da nave espacial Columbia e caminharam na Lua, superando por 5 meses o objetivo do presidente Kennedy de colocar um homem na Lua antes da década de 70. O velho carpinteiro me perguntou se eu realmente acreditava que isso aconteceu. Eu disse: com certeza, eu vi na televisão. Ele discordou. Ele disse que ele não acreditou nem um minuto que eles, os caras da televisão, poderiam fazer com que as coisas parecessem reais, mas não eram. Naquela época, pensei que ele era um comediante. Mas, durante meus 8 anos em Washington, vi algumas coisas na televisão que me faziam pensar se ele não estava à frente de seu tempo. Tipo, vamos parar para pensar. O homem ia à Lua de 6 em 6 meses, entre 1969 e 1972. E hoje, com a nossa tecnologia, temos grandes dificuldades de voltar à Lua. Tipo, isso não parece estranho? Alguém poderia dizer assim: ah, porque era muito caro, não vale a pena. Beleza, mas fica muito estranho quando você vê um astronauta dizer que nós não voltamos à Lua porque a tecnologia foi perdida. Veja só. Eu iria à Lua num nanosegundo. O problema é que nós não temos mais essa tecnologia. Nós a usamos, mas destruímos essa tecnologia. E é um processo difícil construir ela de novo. Uau! Essa tecnologia... Essa tecnologia. Puxa vida. Bem, vamos agora olhar um pouco para a complexidade das missões Apollo. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes. Tudo tinha que ser realizado milimetricamente para que o lançamento do foguete coincidisse com uma posição exata da órbita da Lua. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Primeiro estágio liberado. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Segundo estágio é liberado. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords. Recapitulando. A nave orbita a Terra por cerca de 2 horas. O terceiro estágio é ligado por 6 minutos. Isso é chamado de injeção translunar. Aqui chega um ponto crítico. O módulo de comando dá um giro de 180 graus e se acopla com o módulo lunar. Esse movimento seria extremamente complicado de se fazer no espaço,
Isso sem mencionar a falta de teste disso. Qualquer erro, mesmo que milimétrico, seria fatal. Na teoria, parece fácil, mas na prática, não é. O módulo lunar se separa do módulo de comando. O motor de descida do módulo lunar é ligado. Um erro milimétrico e tudo ia por água abaixo. Na teoria, parece fácil, mas na prática, não é. And silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart. Os astronautas na Lua tinham que sair da Lua com o módulo lunar, no momento exato que o módulo de comando passasse sobre eles. A velocidade do módulo lunar tinha que ser extremamente precisa. Qualquer erro na velocidade seria fatal. Um erro milimétrico na posição de acoplamento e tudo ia por água abaixo. Os astronautas saem do módulo lunar e entram no módulo de comando. O módulo de comando volta para a Terra.
sinceramente duvido que nós fizemos isso em 1969, duvido como um cidadão brasileiro, como um ser humano e como um físico. No more heroes, it's Kira, the Kira, catch nobody but yourselves, nothing less to do. No more heroes, no time to stand still if you're gonna be number one. Travis, it's kill or be killed. Se alguém me perguntar, pisamos na Lua? Sim ou não? Eu respondo não. As pessoas não questionam a ida do homem à Lua por causa da quantidade de informações, fotos e vídeos. Ah, não tem como ser mentira. A mesma coisa acontece com o darwinismo. As narrativas são muitas e elas se acumulam, de modo que deixa as pessoas num estado inerte para questionamentos. É uma espécie de embriaguez alimentada pelo consenso, pela autoridade e pela propaganda. É o tal do sistema. Ah, não tem como ser mentira, milhares de pessoas envolvidas, não pode ser. Bem, isso é só um desentendimento de como funcionam conspirações. Conspirações são criadas e mantidas por um grupo pequeno de pessoas poderosas. O restante das pessoas indiretamente envolvidas são os idiotas úteis, ou o gado, que alimentam e participam da conspiração mesmo sem saber da existência dela. Congresso Americano, 25 de maio de 1962. Agora é tempo de fazer grandes passos. Tempo de uma grande nova empreitada americana. Tempo dessa nação ter um papel protagonista na conquista do espaço, que de muitas maneiras pode segurar a chave de nosso futuro na Terra. Eu acredito que nós temos todos os recursos e talentos necessários, mas os fatos sobre isto é que nunca fizemos as decisões nacionais ou o levantamento de recursos nacionais necessários para tal liderança. Nós nunca especificamos metas de longo alcance num cronograma urgente, ou digerir nossos recursos e nosso tempo para garantir o seu cumprimento. Por isso, eu peço ao Congresso, acima e além dos aumentos que eu já havia solicitado para atividades espaciais, para fornecer os fundos que são necessários para atender aos seguintes objetivos nacionais. Primeiro, eu acredito que esta nação deve comprometer-se a alcançar a meta, antes que essa década termine, de pousar um homem na Lua e trazê-lo com segurança à Terra. Nenhum projeto neste período será mais impressionante para a humanidade, ou o mais importante para a exploração de longo alcance do espaço, e nenhum será tão difícil ou caro para se realizar. O desejo de Kennedy de pousar um homem na Lua antes de 1970 foi realizado, mas ele não viveu para ver. Praça Dealey, 22 de dezembro de 1963. Ele sabia demais? Iria revelar algo? Queima de arquivo? A NASA está envolvida?
se mer än le méchant Até onde vai a conspiração? Marcos Pontes, astronauta brasileiro que foi ao espaço. Walt Disney e Von Braun. O que você vai fazer com essas informações é problema seu. Monte a teoria da conspiração que quiser. Ou cante um pouco. Na Terra, é claro. Pois é, escuta só, assisti outro documentário chamado Astronautas Tresloucautos. Os astronautas Buzz Aldrin ficam um tanto irritados. Tudo que pediram para ele foi jurar para Deus que ele foi para a Lua, mas ele recusava. Ele foi confrontado com um negador do pouso lunar. Teve uma chance de mostrar que ele não era nenhum mentiroso, mas o Buzz decidiu socar aquele cara, só por pedir que jurasse que foi para a Lua. Isso é suspeito. Então, você ainda acredita que fomos para a Lua? Você ainda acredita no que eles estão dizendo para você? Conecte os pontos e logo, logo, você vai descobrir o que eu também descobri. Mas se você questionar essas coisas, vai ser rotulado de doido. Vai ser chamado de bufão da teoria da conspiração. Mas não me importo, cara. Ainda vou fazer essa melodia, porque eu sei que não fomos para a Lua. E quanto àquelas rochas que eles deram para museus? E milhares de pessoas viram elas. Mas o museu deu uma olhada mais de perto. Logo perceberam que tinha alguma treta rolando. A rocha que deram para eles era falsa, no fim das contas. Só um pedaço velho de madeira, não uma rocha do espaço. Isso é suspeito. Escuta só. No outro museu repousa um traje de astronauta. Dê uma boa olhada na sola da bota. Não corresponde às pegadas na Lua. E você ainda acredita no que eles estão dizendo para você? Ou que tal aquela ligação que o Nixon fez para a Lua, que está a 1/4 milhão de milhas, quando mal consigo um sinal no meu celular? Acho que telefones eram melhores em 69. Bom, você ainda acredita que fomos para a Lua? Você ainda acredita no que eles estão dizendo para você? Conecte os pontos e logo, logo você vai descobrir o que eu também descobri.
Mas se você questionar essas coisas, vai ser rotulado de doido. Vai ser chamado de bufão e teoria da conspiração, mas não me importo, cara. Ainda vou fazer essa melodia, porque eu sei que não fomos para a Lua. Vocês passaram direto por aqueles cinturões de Van Halen. Não foi um problema, certo? E nada foi sentido. Mas agora vocês dizem que é um problema e não conseguem atravessar. Esse problema precisa ser resolvido segundo vocês, mas vocês não resolveram esse problema lá em 69 e voaram direto por eles mais 5 vezes? Você imagina porque eu acho que é falso? Quando tem tantos erros da Apollo, que nem os dados de telemetria que desapareceram todos, 13 mil bobinas, vocês estão brincando? Um grande salto para toda a humanidade, mas vocês perderam os dados e ninguém consegue achar? Que isso, cara? Está de brincadeira? Vocês ainda acreditam que fomos para a Lua? Você ainda acredita no que eles estão dizendo para você? Conecte os pontos e logo você vai descobrir o que eu também descobri. Mas se você questionar essas coisas, vai ser rotulado de doido. Vai ser chamado de bufão e teoria da conspiração, mas não me importo, cara. Ainda vou fazer essa melodia, porque eu sei que não dá para ir. Não tem nenhuma cratera feita pelo módulo lunar. Provavelmente porque esse troço é só um modelo. Sombras interceptando significam outra fonte de luz. Se eu acho que é falso, sim, é claro. A coisa toda foi filmada num cenário de Hollywood e dirigida por Kubrick. É a minha melhor aposta. No momento só podemos voar na órbita da Terra. É o máximo onde podemos ir. E esse sistema novo que estamos construindo vai nos permitir ir além e talvez levar humanos então a Lua, Marte, asteroides. Tem muitos destinos aonde poderíamos ir. E estamos construindo esses blocos de componentes a fim de nos permitir fazer isso eventualmente. Eu iria para a Lua num nanosegundo. O problema é que não temos mais a tecnologia para ir à Lua. Tínhamos, mas destruímos essa tecnologia. E é um processo penoso construí-la de novo. E a controvérsia continua, gostem os críticos ou não. Sei que muitos vão me chamar de retardado, de maluco, de idiota. Não ligo. Tenho a minha consciência tranquila e sou livre para falar o que penso. E falei. Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.